Pessoal, boa noite. Hoje vamos conversar então com o professor Sandro Martins, meu amigo, engenheiro mecânico, pensador estratégico e músico nas horas vagas. O assunto de hoje, diferentemente de aspectos tecnológicos, etc., vamos conversar sobre um tema bastante atual e não menos importante: Venezuela. O que? Então a ideia é ter uma perspectiva um pouco mais ampla sobre o que está acontecendo, eventualmente alguma raiz histórica, e o professor Sandro Martins é uma excelente pessoa para estar fazendo essa abertura para nós. Professor, boa noite. Boa noite a todos os teus ouvintes. Prazer muito grande em revê-lo, Bender, depois, né, de algum tempo sem, Sim, sem poder pois então. conversar. É sempre um prazer muito grande poder compartilhar aqui. O prazer é todo meu e eu estou vendo que o professor está bem relaxado aí, está aproveitando as férias aí, então parabéns aí, excelente decisão. Então, professor, como nós vínhamos conversando aqui enquanto eu estava fazendo os últimos ajustes, o senhor comentou que Venezuela, então, é o Caribe, né? Vamos retomar dali. É, é, a Venezuela é um país voltado para o Caribe, né? Ele tem uma influência americana muito forte. Então, se a gente pensar sob esse aspecto, por exemplo, Cuba e Venezuela têm muitas coisas em comum, que é a influência americana muito forte. É o beisebol, é o contato mesmo dos, do social, né? Os americanos iam em grande quantidade para esses lugares para passarem férias e tudo mais. As empresas americanas sempre fizeram negócios privilegiados e tinham acesso quase que completo a vários aspectos da economia desses dois países. Então são bem similares nesse aspecto histórico. A Venezuela, ela depois de algumas décadas de relativa estabilidade política, ela foi sacudida no início dos anos 2000 por uma tentativa de golpe feita por militares de média média baixa patente, né? Liderados pelo então coronel Hugo Chávez. E, e essa foi uma tentativa de golpe totalmente risível, né? Que foi facilmente debelada pelo governo, mas de alguma maneira ele se transformou Puxa vida, eu lembro disso. num personagem popular. Ele se popularizou porque ele acabou expressando algumas demandas bastante reprimidas da sociedade venezuelana e enfim, né, ele se transformou então no líder que conseguiu, pela eleição, entrar lá e, de alguma maneira, projetar a Venezuela, é, dar para ela, né, uma visibilidade internacional que ela nunca tinha tido na sua história, pelo menos do século XX e século XXI. E, bom, e agora a situação lá, ela é uma situação de aposta. Faz-se apostas, né? A aposta Vamos, vamos entrar nesse aspecto. é, Por que o senhor enxerga isso, professor? é uma situação de aposta. Os grupos que são contrários ao atual ocupante da presidência, né, o Nicolás Maduro, eles são tudo menos homogêneos, tá? Existem várias tendências que se agrupa sobre essa égide de tipo oposição ao chavismo, tá? Tem desde dissidentes, tem pessoas ligadas à aristocracia anterior que dominava a Venezuela, existem grupos ligados aos americanos. Sim, é bastante heterogêneo esse espectro de oposição atual a, ao regime do Nicolás Maduro. Nenhum deles isoladamente é capaz de mobilizar a sociedade venezuelana na mesma extensão que os, o chavismo, mesmo nos seus estertores, ainda é. Né? Ele ainda é um motor daquela sociedade. A, a aposta mais forte lá é
no momento, por incrível que pareça, é a continuidade do Maduro. Tá? Ah, interessante, interessante, É, a, interessante. é a continuidade dele. É a continuidade dele por quê? Né? Porque as alternativas, né, são muito instáveis. Uhum, Essa própria Assembleia Nacional, ela foi até pouco tempo, ela era presidida por por um chavista, né, pelo Deodado Cabello, que era presidente da Assembleia, e o próprio controle dela é bastante tênue sob o ponto de vista dessa oposição. Então, eles são muito mais frágeis do que esse suposto apoio de Brasil, de uhum, Estados Unidos. uhum, Ele pretende propagar que se trata de realmente uma alternativa viável e estável de poder, né? uhum. Mas não é, né? É, é, Fundamentalmente, eles ainda estão nas mãos lá do Nicolás Maduro e Uhum. do grupo chavista ainda que domina esse cenário. Atores novos que estão sendo trazidos aí para fortalecer isso é Rússia, China, Turquia, né? Pois é, pois é. O que que a gente viu é um parente pegar uma foto do John Bolton, onde estranhamente sugere que eles iam colocar 5.000 ah, homens do exército dentro da Colômbia, prontos para uma eventualidade. E recentemente teve um atentado na Colômbia e aparentemente os responsáveis estariam escondidos dentro da Venezuela. Então começa a ter um cenário de pretexto, de preparação, pelo menos essa impressão que me deu, nós temos que fazer alguma coisa, nós vamos precisar entrar lá, nós vamos precisar dar um jeito nisso, e a gente acaba entrando. E isso aí me lembra uma história que a gente acaba já vendo em outros países e que começa com um pretexto nesse tipo, e aí tu tem uma justificativa para passar por uma intervenção militar, não direta, mas tu começa a ter uma ocupação lá. Então isso me lembra uma situação muito engraçada, que de engraçado não tem nada, mas primeiro os Estados Unidos negaram, não, nós não temos tropas na Síria, não, de maneira nenhuma. Agora estão dizendo que vão sair de lá, então, sabe, é a volta dos que não foram, mas, então, Sim, sim. tá? Para quem nunca viu esse filme, é uma coisa mais ou menos assim. Então, a gente começa a ver essa preparação do cenário, ao mesmo tempo, é, esse tipo de aposta, como o senhor falou, dessa situação, o desfecho dela ela é bastante imprevisível. Tu não tem como conduzir, como governar uma situação dessas. Por exemplo, se tu tiver um confronto civil ou alguma coisa, uma revolta interna, tu não tem como definir, não, esse lado vai ceder, aquele lado vai ser vitorioso. É impossível, sabe? A história ela tá recheada de momentos e de eventos onde um lado visivelmente mais fraco ele conseguiu ter a mão forte, né? Ainda que temporariamente. Acho que o caso clássico é que as guerras da Escócia contra o domínio britânico nas vitórias que eles tiveram, né? Uhum. Então, até ilustrado em alguns filmes aí, mais recentemente ali o The Outlaw King. Então, o que que o senhor está achando? Então, o senhor acha que isso, apesar desse tipo de prelúdio, a situação deve se continuar? Sim, sim, sim. Sim, porque falando assim sob o ponto de vista militar, né? A ocupação da Venezuela é mano militare, contra, né, sem elementos dentro da sociedade civil que apoiem esse tipo de invasão é virtualmente impossível. Tá? A Venezuela ainda é um país que é dominado em grande parte por cadeias de montanha junto às fronteiras com o Brasil
junto com as fronteiras com a Colômbia. Ela é ocupada, né, em grande extensão pela floresta amazônica, que não permite daí trânsito de veículos, né? Então transportes de suprimentos, grandes deslocamentos, né, militares são impossíveis nessas condições. Então, geralmente são pequenos encontros, escaramuças, uma guerra mais adaptada para a guerrilha do que Uhum. para realmente um enfrentamento convencional que pudesse ser bem sucedido por parte dos Estados Unidos e dos seus possíveis aliados na região, né? Sim. Colômbia e agora o Brasil bolsonarista também entrando como um fator importante de pressão, né? Sim. Passou ali, né? Um fator importante de Sim. pressão nesse cenário, Sim. Bem né? oportuno, né? Sim, sim, bastante oportuno. Sabe o Bastante. que eu acho curioso? Há poucos anos atrás, praticamente Venezuela, Brasil e Argentina estavam com planos de construir um oleoduto, então que fosse distribuir o petróleo venezuelano através do Brasil e Argentina, então espalhar para demais países da América do Sul, né? Então tinha um princípio de integração, inclusive a entrada da Venezuela no Mercosul, ele teve uma aceleração grande, foi viabilizado aí boa parte aí pelo Brasil. Agora o mesmo Brasil está numa eventualidade aí de, sabe-se, se no futuro aí ter uma participação militar invadindo o vizinho, o mesmo vizinho. É, para ver como a situação é instável, né? Para ver como a situação é instável. Acho que existem com relação a esse tipo de intervenção, se, se as próprias ditaduras militares da década de 60 e 70 que se implantaram na América do Sul não foram capazes de levar até as últimas consequências, né, as suas empreitadas militares, né, tipo a Operação Saraiva, a invasão do Uruguai, ou então a guerra pelas ilhas do Canal de Beagle entre Argentina e Chile, né? Todos eles acabaram o deixa disso, né? O tipo, vamos nos encontrar naquele navio de guerra lá e fazer um churrasco, né? Nosso amigo professor Oscar que sempre diz, né, que os navios da Marinha Uruguaia eles estavam em péssimas condições, com exceção dos frigoríficos. Os frigoríficos eram mais, né, Eu entendi, intocados, professor. em excelente estado, porque geralmente Estado da só arte, professor, estado da arte. resolvia as suas diferenças políticas lá com churrascão a bordo, né? Bah, E, e eu acho muito difícil também que os conservadores militares brasileiros também vão querer, nessa altura do campeonato, entrar numa bobagem dessa de é colaborar, verdade. né? É verdade, É, seria uma bobagem. seria Se a gente for pensar que a população está passando fome e não existe nenhuma iniciativa para resolver isso, mas quando tem oportunidade de ter uma ação militar, então a gente participa, é um pouco estranho, é um pouco de levanta dúvidas sobre a verdadeira intenção. Mas em todo caso, professor, a o ponto que eu gostaria também de abordar é do ponto de vista econômico. Por que a Venezuela chegou nessa situação? Então, uma das críticas que se ouve é porque é um regime socialista, etc. Então, bom, então por que a Bolívia não está na mesma situação? Eu não acho que a Bolívia, o professor, por favor, me corrige, mas eu não vejo a Bolívia com uma orientação política ou ideológica muito distinta da Venezuela, né? Talvez o orçamento militar deles, o percentual do PIB ali vai ser, ou do orçamento vai ser diferente, mas a abordagem política eu vejo muito próximo, um alinhamento muito grande, e eles não estão na mesma situação, a população não está na situação de miséria ou de carência extrema que a população venezuelana está enfrentando. Então,
não me parece que seja apenas isso, né? Não, Talvez tenha algo mais. O que o sim, senhor acha, professor? Qual é a visão do senhor? sim, sim, com certeza, com certeza. O nível de mudanças que foram implementadas por Chaves e depois por Maduro na condição econômica venezuelana são mais profundas do que aquelas que foram, que de alguma maneira, né, o, os- o- Evo? a tendência lá do Uhum, Morales, né? uhum, Até porque o grupo chavista, ele de alguma maneira, como ele já articulava mais elementos do Estado, ele já havia vários simpatizantes desse, dessas ideias bolivarianas no uhum. própria estrutura do Estado venezuelano. Isso acelerou Um processo. é. Já na Bolívia, o movimento começou um pouco mais popular mesmo, um pouco mais com pessoas simples, os cocaleiros, né? Uhum. Os plantadores de coca que usavam para consumo próprio e também para vender como chá, né? Como produto tradicional consumido lá. Uhum. E as elites bolivianas sempre foram muito reticentes com relação a essa origem indígena, né? Autóctone do Estado boliviano. E então o nível de mudanças, Sim, a parte alta e a parte baixa da exatamente, né? Bolívia, né? A região de Santa Cruz de La Uhum. Sierra, né? Que é o centro econômico do país, né? Continua extremamente conservadora enfim, dissociada, né? Uhum. Desse então ali eu sou uma pessoa que acredita muito em conflito, sabe? Eu acho que do conflito surgem coisas boas. E eu acho que eles devem ocorrer para a gente estar exposto a ideias diferentes, né? Uhum. Porque senão, como é que tu vai te alimentar só com gente que só concorda contigo, né? Não tem condição nenhuma, né? Não, não, não tem. Então Dificilmente vai surgir algo novo. então mais ou menos é essa a ideia. É como também a gente escuta muito dizer, né, que o Brasil agora está sendo despetizado, não, despetizado. Ele Uhum. está sendo, né? Como parece assim, o pessoal fala como se isso aqui tivesse sido uma república socialista, né? Como se Sim, tivesse, né? sim. Como É, onde estavam todos esses críticos quando e teve o Obrigado Lula no final do segundo mandato? Que eu particularmente achei um absurdo, mas onde estavam essas críticas todas, né? O que que... Porque a é, situação estava boa, eu acho. Alguma coisa, sabe? É, mas continua, professor, eu não quero cortar o senhor. eu também acho muito estranho, né? Que se trazendo um pouco para a nossa realidade, né? É muito estranho que que alguma se fomentasse certos atores políticos que estavam fora do praticamente fora do páreo, né? Fora do horizonte político nacional, e daí em pouco tempo ele foi erguido a nível Uhum. de Quase uma apoteose. exatamente, exatamente. Então eu acho que isso é muito estranho. Isso realmente me cheira a novas experiências de Mas não é poder. a primeira vez, né, professor? Não é a primeira vez. O senhor deve lembrar do Caçador de Marajás. É, isso, mas o caçador de Marajá ele foi implantado é, é, pelo sistema convencional que existia naquela época, era século passado, né? Era milênio Certo. passado, né? E É. esse sistema ele se viabilizou em primeiro momento por si próprio e daí depois teve teve adesão de elementos medianos aí da economia, atores medianos, tá? Atores medianos, assim, é o que eu. Assim, abaixo do bilhão, né? Entre poucas centenas de milhão, né? Geralmente da casa da dezena de milhão, né?
É, os, Pensando assim, é, seus medianos. os grandes atores, né, os grandes atores, os atores da casa do bilhão, né, Ah, são extremamente desconfiados desse cara, não confiam nele, então, vão conviver com ele porque, afinal, né, eles sempre convivem com qualquer um, né, mas não desejavam essa situação que está aí no nosso país. Ah, voltando para a Venezuela, eu ainda acho que ainda tem tempinho lá para o Maduro, sabe? Tem um tempinho. muito Só, interessante. só o que não casa bem é esse apoio de Rússia, né? Uhum, Tudo bem, né? Por causa, né, da presença maciça da China na América do Sul, na primeira parte do século XXI, e agora a expansão dela também para a África, né? uhum. Faz bastante sentido, mas essa ocupação geopolítica da Rússia, isso aí é um pouco, isso é algo para se observar, tá? Isso é algo para a gente ver como é que se desenrola esse panorama. Por quê? Porque vários governos que não eram exatamente socialistas, mas tinham uma relação a, privilegiada com a então União Soviética na década de Uhum. 80, como por exemplo, o exemplo clássico aqui na América do Sul era o Peru, né? Ok. Eles compravam equipamento militar, por exemplo, na União Soviética e tudo mais. Isso é um crime em lesa majestade. E daí o que aconteceu? A maior parte a Rússia, a então União Soviética, investiu nisso, mas usou mais ou menos isso como barganha com os próprios Estados Unidos para eles, olha, se vocês deixarem, né, atenderem meu interesse em tal e tal lugar, eu daí Eu, os peruanos lá, ah, eu abro mão. eu abro mão deles, né? Então, é, é, não era incomum na época, assim, tipo 20 helicópteros que eles tinham comprado da União Soviética, só funcionavam 4, porque os outros 20 tinham que ser canibalizados para peça de reposição para os 4 que, Estavam voando. que voavam, né? Então, eles não mandavam nada, não tinha manuais, não tinha peças de reposição, Sim, assistência técnica, não tinha entrega técnica, né? Não foram sim. incomuns os, equipamento militar que foi entregue, por exemplo, né, no Peru, que o pessoal de Cuba veio instalar porque nunca houve entrega técnica. Uau. Eu Então, entendi. essa parte aí da Rússia, tem que ser observada com mais longo prazo para saber se não é uma dessas Sim. barganhas, né? Não é mais um Pois tipo. é, acho que tudo vai depender do volume e do momento também. Porque uma das perguntas que eu me faço é por que a Venezuela? Por que não, por exemplo, não que eu esteja desejando isso, Suriname, que fica do lado. Então, o que tem na Venezuela que chama esse problema? Então, uma das questões é a principal reserva de petróleo do mundo, acho que é a maior, se eu não me engano, supera inclusive a Arábia Saudita. A Sim. outra é o fato de ser um cliente de armas da Rússia. Hum, E por ser um regime militar, não é um pequeno cliente, né, em termos de capacidade de compra, dado a sua tamanho do PIB, etc. Então, é um orçamento militar razoável comparado com uma média que você vai esperar de países com economia semelhante. E, por outro lado, ele tem um ponto fraco, então ele depende bastante da importação. Então, eu vejo de um lado o interesse do mercado militar, mercado de armamentos, e do outro lado eu vejo o petróleo como um interesse maior, e isso dentro de um governo que não necessariamente vai facilitar ou permitir, por exemplo, o ingresso de empresas americanas. Eu chamo atenção para isso em função do pré-sal. Pode ter sido coincidência, mas a impressão que eu tenho é que a situação brasileira ela sofreu uma mudança muito grande depois do pré-sal, como se fosse algo que não estava nos planos. sim. Talvez o professor vai lembrar, anos atrás, a Halliburton,
empresa do Dick Cheney, ex-vice-presidente americano na época do Bush, tinha custódia estava transportando containers, e um container só da Petrobras foi invadido e ali dentro foi roubado um notebook. Então, de todo o porto, só um container foi aberto, daquele container só um notebook foi roubado, era um notebook da Petrobras, uns 2 anos antes do anúncio do pré-sal. Então, o pré-sal mudou a realidade. A economia brasileira, ela sofreu um viés de baixa logo depois que o pré-sal foi descoberto ao longo dos anos. E o que aconteceu? O primeiro ato de governo do nosso ex-vice-presidente Michel Temer foi liberar a exploração do pré-sal por outras empresas, porque antes em todas tinha que ter a participação, se não a exclusividade da Petrobras. E esse direito, ela abriu mão, então a Petrobras abre mão sobre esse decreto, foi o primeiro decreto assinado no primeiro dia de governo do nosso ex-vice-presidente. Então, me chama a atenção toda essa movimentação de impeachment, porque até hoje o pessoal deve ter um pouco de dificuldade de dizer por que a nossa ex-presidente ela foi deposta, né? Ela foi impedida, e porque se aquilo ali é motivo para ser impedido, então eu acho que nós não vamos ter muito governante no poder por muito mais do que uma meia hora até a gente fazer o levantamento, né? É Então, verdade. Começando por todos os presidentes americanos que eu conheço da minha vida, né? Da vida sabe, que eu. então eu acho que a situação ela chegou num ponto onde, pela movimentação, pela conclamação, porque uma coisa que me chama a atenção é que tudo bem que o pessoal participou, tinha um clamor por mudança, a situação econômica ela piorou bastante, mas isso é normal, isso é totalmente compreensível e natural. O que não é natural, na minha opinião, é tu ter manifestações em todo o país com o mesmo boneco inflado, pronto. Isso é caríssimo. Será que a própria população se organizou via Facebook para ter isso daí pronto e feito de uma maneira independente? Sempre o mesmo boneco, né, o pichuleco, inflado em grande número, capital, o pessoal. Isso apareceu do nada, assim. Ah, mas tem os movimentos que organizam. Isso não é assim, tu organizar um movimento desses em escala nacional, repetidas vezes. Ou para o nosso professor aqui caiu. Então vamos aguardar aqui o retorno dele. O professor vem retornando. Vamos receber ele calorosamente mais uma vez. Bem-vindo, professor, mais uma vez aí, o senhor. Caiu. Não tem problema. Então, esse tipo de arranjo, então me parece uma coisa não natural, uma coisa artificial. E eu não sei até que ponto a Venezuela não está sendo vítima desse mesmo tipo de situação. É, só que lá não pegou muito, né? Infelizmente a onda de protesto mesmo forte foi em 2016. Ali eles conseguiram fazer uma mais nos moldes, não tanto das manifestações contra pelo impeachment, mas mais nos moldes dos protestos de 2013 que houveram no Brasil, né? Uhum. Que começou, se eu não me engano, começou com um protesto com relação a reajuste de tarifa de passagem de ônibus em São Paulo. Sim, por favor. E Com aqui, tanta coisa errada e tanta. Subiu. Ah, não, a passagem de ônibus não. O e, resto tudo bem, mas a passagem de ônibus não. então, aquilo se alastrou de uma maneira endêmica que, em princípio, ultimamente eu ando até meio constrangido de falar, tipo, de posicionar certas pessoas no espectro político, né, como sendo esquerda, centro, direita, né, porque simplesmente o mundo que a gente vive agora perdeu completamente o raciocínio, né,
a referência, né, do que seria Sim, alguma coisa, né, sim, posicionar. sim, sim. O que que é Mas direita, o que se que é a gente, esquerda hoje não está tão claro assim. se a gente pudesse posicionar aquelas movimentações, elas estavam mais alinhadas com alguma coisa à esquerda e à extrema esquerda. E, e na verdade tudo aquilo ali foi na verdade o motor pro um movimento de recrudescimento ah, de, do culto à ditadura militar, de enfim, né, é, escola sem partido, ou Uhum. né, tentando voltar a um passado, tentando fazer uma reversão, como se o passado tivesse sido bom. Pô, eu já tenho 50 anos, sabe? Eu tava lá no passado. O passado era uma porcaria também, né? Era uma porcaria que não valia nada, né? Então, não faz nenhum sentido essa, o pseudo-saudosismo, sabe? Make America Great Again. Ah. Great. Isso é uma piada, né? Professor, é os anos Reagan, professor, é os anos Reagan que eles estão tentando. É, É, né? Isso é a diferença é que na época do Reagan a dívida para o PIB era 30%, agora é 105, 110. Os É, fe- essa é a diferença. o fenômeno da superinflação, da hiperinflação na Venezuela é muito parecido com o fenômeno que havia no Brasil na década de 80, no início do governo José Sarney, né? É Isso. a emissão desenfreada de dinheiro, sem lastro de nenhuma grandeza, né? Sim, De nenhum tipo de. sim. Enfim, né? Hoje eu estava explicando para minha filha de 11 anos o que acontecia na Venezuela, né? E ela não entendia. Daí eu disse, ó, filha, a gente pega 25, mas quando a gente pega 25, tem que pagar 26, né? E assim vai indo, até que tu tem que pegar 25, daí quanto que tu vai estar devendo? Mais 25, pois mais 25, daí não adianta, aí tu tem que trazer de algum lugar. E Querido. essas hiperinflações clássicas, a Alemanha do pós-guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, Uhum. a, a Namíbia viveu isso também, se eu não me engano, em algum momento dos anos 2000. Namíbia. A Namíbia também viveu uma explosão inflacionária dessa ordem de grandeza. Isso sempre ocorre quando, né, quando tem explosão de gasto público sem lastro e emissão de Sim, moeda, né? sim, Sem, sim. sem nenhum tipo É de capacidade de. um orçamento desbalanceado. Ou tu vai enxugar isso com uma taxa de juros alta, né? Ou tu vai ter que dar um calote, ou tu vai ter que desvalorizar a tua moeda. É, é o grande problema é o calote, né? Porque quando o governo não tem, quando o governo tem o nome sujo no mercado, aí é terrível, né? Sim, Aí é terrível, aí.